Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós queremos, de agora em diante, fazermos a correção das atividades do nosso material, aí do nosso capítulo que nós estamos estudando, né, na filosofia, o capítulo 2. Nós vamos, a partir da página 338, nós vamos fazer essa correção. Então vejam que esse capítulo ele traz essas questões objetivas, questões subjetivas, e eu confesso a vocês que, no meu entendimento como professor, as questões subjetivas, elas dão mais oportunidade para que a gente possa construir, a gente possa realmente entender, descrever aquilo que nós entendemos no capítulo. É lógico que as questões objetivas também nos trazem esse entendimento, porque elas requerem leitura, análise, interpretação, para depois a gente descobrir a resposta. Mas vejamos, eu gostaria aqui de dar uma ênfase, assim também como nós veremos na disciplina de Sociologia, às questões subjetivas. Vejamos o que é que nos propõe na página 338. Nós temos aí a questão 1, que pede para a gente examinar os 3 comentários a seguir. Entre eles, o de Protágoras. Quem foi Protágoras? Vocês lembram, né? Um grande sofista grego, onde ele diz: o homem é a medida de todas as coisas, né? Depois, um outro comentário de Platão, nós estamos estudando nesse capítulo, né? Ora, para nós, é Deus quem deverá ser a medida de todas as coisas, né? Muito mais do que o homem, conforme se afirma por aí, vai dizer Platão, não é isso? Depois, no diálogo Gorgias, outro grande sofista, né? No diálogo Gorgias de Platão, o sofista diz que Sócrates, que é o objetivo da retórica, é poder persuadir por meio de discursos os juízes nos tribunais, os senadores no conselho, o povo na assembleia, do povo em toda outra reunião que seja uma reunião de cidadãos, né? E completa que a habilidade do retórico consiste em falar contra todo adversário sobre qualquer assunto. Então, o que é que essa questão espera de nós? Na primeira alternativa, diz assim: qual é a crítica que Platão faz aos sofistas Protágoras e Gorgias? Vejamos que a crítica, a citação de Platão em As Leis, não revelam o autor do pensamento combatido, né? Contudo, ao considerar que não depende do homem decidir pela verdade última das coisas, mas só Deus, né? Aqui é onde Platão ele fala da ideia de bem. Aí Deus como a ideia de bem. Aí ele já discorda com Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ele vai dizer: só Deus, que é essa ideia de bem, né, é capaz de ser e de desvendar e revelar a verdade última das coisas, né? A leitura atenta no texto nos permite dizer que a crítica é dirigida contra o pensamento de Protágoras, nós falamos, né? Pela voz de Sócrates, Gorgias é criticado por não ter compromisso com a verdade, né? E por ter como objeto somente a persuasão, nem que para isso fosse necessário usar um discurso vazio, inconsistente, incapaz de atingir a verdade universal. Veja que Platão ele vai criticar os 2 sofistas, né, mediante o que ele vai entender, esse conceito, essa pretensão, esse desejo de se atingir a verdade universal. A letra B. Explique por que os filósofos clássicos, quem foram os clássicos? Sócrates, Platão e Aristóteles, que nós
ainda veremos na nossa próxima aula, quando nós terminarmos essa parte de exercícios, né? Então, se opunha aos sofistas. Os três, eles se opunham aos sofistas, porque os três já vão tratar de uma filosofia, né, mais concreta, de uma filosofia, né, mais voltada para... Nós vimos isso quando nós falamos, né, na aula anterior, principalmente sobre Platão, né? Uma filosofia construtora do que é a essência do ser humano. Então vejam, os filósofos clássicos se opunham aos sofistas por dois motivos. Em primeiro lugar, acusavam-nos de estarem mais preocupados em ensinar as disputas retóricas do que em buscar a verdade. Primeira crítica é essa, né? Em segundo lugar, recriminavam-nos por cobrarem por suas aulas, né? Eles eram Platão, Sócrates e Aristóteles vão recriminar os sofistas por cobrarem por suas aulas, né? No entanto, travava-se, né, ali uma certa generalização apressada, pois havia sofistas que eram sábios, né, e tinham importância na cultura grega, e muitos deles não eram de família rica, daí a necessidade de cobrar pelas aulas, né? Então vejamos aí que os clássicos vão discordar por conta desta arte, né, das aulas, porque os sofistas também eram dotados, inteligentes, cobravam, e aí a própria resposta vai dizer, né, que os sofistas clássicos não vão se entender bem por conta dessa arte que eles tinham, essa habilidade que eles tinham de ensinar, porém cobravam, embora muitos deles pertenciam a famílias humildes, né? Mas a pretensão da filosofia, segundo os clássicos, era ajudar os gregos a libertarem-se daquelas amarras, né? Então, vejamos, nós vamos primeiro para essas questões objetivas, né? Subjetivas. As objetivas são mais fáceis, né, na nossa compreensão, como por exemplo aí a questão de número 2, né? Ela está voltada para o essencial da filosofia, né, que seria esse entendimento a partir do pensamento de Protágoras, que diz assim, né? O fragmento de Protágoras, um dos primeiros sofistas da Grécia Antiga, apresenta um princípio essencial da filosofia grega, que seria o quê? O antropocentrismo, né? O antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Aí você marque a letra D. Na questão 3, pede para a gente analisar essa citação da concepção platônica sobre a relação entre corpo e alma. Vejam, então o que seria nesse fragmento escrito por Platão, o corpo e a alma? Nossa resposta, ela vai nos fazer entender o mundo sensível, percebido pelo corpo por meio dos sentidos, é a mudança, né, do eterno, do devir, da ilusão, das paixões que devem ser controladas pela razão, né, por nos levar ao erro. O corpo é considerado um entrave para o conhecimento verdadeiro, né? A verdade é alcançada somente com o movimento em direção às ideias unas e imutáveis, por meio da razão. Isso aí é alma, né? Segundo Platão. Isso acontece quando a alma se liberta, tanto quanto possível, da influência do corpo, né? Então, vejamos que a alma em Platão, né, ela vai nos trazer essa liberdade. E essa liberdade ela se dá pelo que nós chamamos de capacidade racional. Vejamos a página 339. O surgimento da filosofia entre os gregos é marcado por um crescente processo da racionalização. Nós vimos isso, né?
da racionalização da vida da cidade, né? Da concepção de ser humano, né? Do desagarrar das amarras de tudo aquilo que era senso comum e agora se pretende explicar racionalmente. Então, a questão diz assim: entre os legados da filosofia grega para a ocidental, o que é importante destacar? O que é que nós destacamos desse legado da filosofia grega para a filosofia ocidental? Destacamos a recusa em apresentar explicações pré-estabelecidas mediante a exigência de que para cada fato, ou ação ou discurso, seja encontrado um fundamento racional. Isso está contido na letra D da quarta questão. A quinta questão, ela faz uma referência a Aristóteles, né? Quem seria Aristóteles? Nesse trecho, né, Aristóteles, ele traz para nós que nós vamos refletir na filosofia sobre causa e matéria, né? Então, o evidente que existe num princípio. E aí, o que seria, portanto, a nossa reflexão, nosso entendimento sobre isso, né? Então, vejam que no texto, ao refletir sobre a causalidade, né, Aristóteles chega à conclusão de que, no encadeamento das causas e efeitos, é preciso admitir uma primeira causa, uma primeira causa encausada, que é Deus. Filosofia pura, não é? Reflexão pura. E aí veja que o texto ele traz também assim um exemplo daqueles elementos primeiros discutidos, como nós vimos no primeiro capítulo, pelos filósofos, né, pré-socráticos. Então vejamos que Aristóteles nos faz entender a partir disso, né, o que seria esta causa, essa primeira causa encausada, que ele chama Deus, né? Deus. Por isso que os filósofos clássicos antigos contribuíram tanto para a filosofia medieval. Na sexta questão, é uma questão objetiva, continua a discussão feita sobre Aristóteles, e aqui em sua obra A Ética a Nicômaco, que era o seu pai, né? Então, Aristóteles considera a ética, lembrem disso, Aristóteles, filósofo também da ética, né? Como pertencente ao campo do saber prático, ética como prática em Aristóteles. Nesse sentido, ela se difere dos outros saberes porque é caracterizada como seria caracterizada a ética em Aristóteles? Uma conduta definida pela capacidade racional da escolha. E isso está contido na letra A. Em Aristóteles, a ética seria essa forma caracterizada pela conduta da capacidade, né? E isso vem do caráter racional que traz o que nós vamos chamar de escolhas, né? De escolhas. A sétima questão, né? Essa sétima questão, o sofista Trasímaco, né? Personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética, voltando à questão da ética em Aristóteles, é resultado de convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Isso aí nós encontramos na letra T, a partir do fragmento textual que nós vimos aí sobre Trasímaco, né? Esse grande filósofo, né? Porque a partir do que nós lemos no texto, nós vamos entender que ele também traz uma dimensão filosófica para a compreensão daquilo que nós vamos entender como invenções humanas. E aí a resposta está relacionada às convenções sociais, como nós vimos, porque seriam resultantes, né, daquilo que é contingente aos seres humanos. A oitava questão, nós vamos ver que na oitava questão
nós vamos ter o texto de Platão em seu livro A República. O texto, portanto, vai nos ajudar a entender as questões A, B e C. Na letra A diz assim: explique em que sentido a afirmação de Platão fundamenta a concepção de sofocracia. Sofocracia, né? O governo dos sábios, segundo Platão. Então a resposta nós poderíamos entender assim, mediante o texto, né? Ao atribuir o poder aos mais sábios, ou seja, aos filósofos, Platão defende uma sofocracia, sendo apenas um ou vários, né? Para Platão, são os filósofos que desprezam as honras e que agem com justiça. Por isso que ele vai dizer que eles eram quem deveriam governar, né? Todo rei deveria ser filósofo e todo filósofo deveria ser rei, né? Qual é a posição de Aristóteles a respeito disso? Aristóteles não defende a sofocracia. Lembram que Platão defende a sofocracia e critica a democracia. Aristóteles não vai defender a sofocracia, prefere a politeia, o governo constitucional da maioria dos cidadãos, desde que saiba evitar o risco da democracia, né? Veja, Aristóteles vai defender, ele prefere a politeia, o governo constitucional, né? Da maioria dos cidadãos. Portanto, ele vai dizer, né? Evitando, tendo cuidado com os riscos da democracia. Também não era defensor da democracia. A letra C. A concepção do governante justo faz parte do pensamento dos dois filósofos, Platão e Aristóteles. Explique como esse aspecto constituiu uma característica importante da concepção política antiga. Então veja, a concepção de governante justo constituída caracteriza, né, tem uma característica importante na política antiga, porque predominava a política normativa, segundo a qual o bom governo depende das virtudes do bom governante, entre elas a justiça. Isso não significa que na política atual a justiça seja menos importante, né? Mas ela hoje constitui um elemento que se concretiza por meio das instituições democráticas, não sendo necessariamente uma virtude pessoal do governante, né? Vejam a importância das instituições, né? As instituições jurídicas, das instituições democráticas aqui em Platão e Aristóteles. Na questão de número 9, né? No Pódico da Academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Olha aí, viu? E aí o texto, ele traz essa compreensão, né, de que na academia haviam diferentes realidades, diferentes concepções de conhecimento, né, de realidades empíricas, né? E aí a gente vai ver isso a partir do que propõe a questão, que diz assim: com base nas informações acima, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. Qual seria essa alternativa? A alternativa que vai completar o pensamento de Platão diante do texto é a letra D, onde nós vamos ver, dizer e se expor a isso, né? As ideias são as verdadeiras causas e princípios de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém os conhecimentos verdadeiros. É essa a afirmação de Platão, né? É esse o pensamento de Platão. O mundo inteligível é aquele onde se obtém os conhecimentos verdadeiros. Na 10ª questão, né, elaborando a teoria das 4 causas e a distinção entre a potência, Aristóteles busca a realidade do devir e da mudança em que estão submetidas as causas. Vamos assinalar aqui o que seria correto em relação a essas causas, né? Então veja o que é que está correto.
Para Aristóteles, a mudança implica uma passagem da potência ao ato, né? O ato é estado de plena realização de uma coisa. A potência, a capacidade que algo tem para assumir uma determinação. Isso aí está correto. 2. Né? Segundo Aristóteles, tudo o que acontece tem suas causas. Essas causas são a explicação ou o porquê de certa coisa ser o que é. Também isso está correto. Né? A 4. Causa material, causa formal, causa insuficiente e causa final. São os 4 sentidos que Aristóteles distingue no termo causa. Está também correto. 8ª, né? Item 8. Segundo Aristóteles, a causa material é a causa formal de uma coisa, né? De uma coisa, respectivamente, aquilo que essa coisa é feita e aquilo que ela é, essencialmente, ela é. Correto também. Segundo Aristóteles, a causa eficiente e a causa final de uma coisa são, respectivamente, o agente que atua sobre esta coisa e o fim que ela se destina. Correto. Então, a soma aí, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 vai dar igual a 31, porque todas as afirmações elas estão relacionadas à teoria das 4 causas em Aristóteles. Né? Em Aristóteles. A 10ª questão. Para Platão, né, havia uma forma de conhecer além daquela propriamente da experiência. Em sua teoria da reminiscência, do recordar, do rememorar, né, de fazer memória, de relembrar, né, a razão é valorizada como meio de acesso ao inteligível. De acordo com a teoria da reminiscência de Platão, é correto afirmar que o conhecimento é reconhecido mediante intuição intelectual, ao se referir às ideias adquiridas anteriormente e relembradas na vida presente. O que está contido na letra D é o que é correto em relação a essa teoria chamada de reminiscência em Platão. A 12ª questão, uma questão sobre Aristóteles, mas nós podemos ver o fragmento do texto relacionado a Francis Bacon, né? Saber é poder, né? Então veja, com base no texto, analise a alternativa que apresenta corretamente a interpretação que Bacon faz na filosofia aristotélica. Veja o que é que ele considera. Aristóteles desenvolveu uma concepção de filosofia que tem como consequência a desvalorização da experiência. Letra D é a correta, essa relação entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento refletido e entendido por Francis Bacon. Então, pessoal, na 13ª questão é uma dissertação mediante as leituras que vocês fizeram, a compreensão do mito da caverna, que a gente também deveria ter, e nós devemos ter a partir do que nós vamos, na próxima aula, ver sobre Platão. A vocês, boa aula, bons estudos, esperamos que vocês tenham resolvido essas questões. Um abraço, até a próxima.